Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu queria trazer um vídeo um pouco diferente para o canal. Na verdade, eu queria só compartilhar com vocês algo que eu achei assim, interessante, que é sobre a origem e a história de uma palavra, que é a palavra aluno, que é uma palavra que tem sido cercada assim, de uma certa controvérsia, de uma certa polêmica. Eu já tinha ouvido falar um pouco sobre isso quando eu fiz estágio uma vez numa escola, e o professor falou que não chamava os alunos de alunos, porque aluno significaria sem luz, né? De a, prefixo de negação, tipo de anormal, e lumen, né? De luz. Então, aluno seria aquele que não tem luz própria, que necessita da luz do professor para que possa brilhar de alguma forma, né? Então eu tinha ouvido isso e mais recentemente eu ouvi também da minha esposa, que é pedagoga, né? Que a escola dela não, ela orienta as professoras a não usarem a palavra aluno, né? Por causa possivelmente dessa questão etimológica, né? Da origem da palavra. Só que eu fui dar uma pesquisada, né? E na verdade, um amigo me falou assim, bom, acho que isso não é verdade não, isso aí vem de outra palavra em latim, e eu fui dar uma pesquisada e realmente a palavra aluno não tem nada a ver com sem luz, né? A palavra aluno, na verdade, ela vem do latim alumnus, que por sua vez vem de um verbo em latim que é alere, que significa nutrir. E a palavra alumnus, vindo dessa raiz de nutrição, era utilizada na Roma antiga, né, para significar duas coisas principais. A primeira, e mais formal, mais legal, que era filho adotivo. Então, a palavra alumno era utilizada para designar filhos adotivos, pessoas que foram pegas para serem nutridas, né, por outra pessoa, ou então, por extensão, significava também pupilo, né? Ou seja, uma criança, ou não necessariamente uma criança, mas alguém acolhido como filho, de certa forma, de um mestre, né? E era muito comum que se utilizasse, a gente já falou até em alguns vídeos aqui no canal sobre Hipátio de Alexandria, por exemplo, como é que a relação entre mestres e discípulos na antiguidade tinha muito esse caráter de filho e pai, né? Ou filho e mãe, no caso de Hipátio. Os filósofos eram referidos, né? Os mestres eram referidos como pai, uma espécie de pai intelectual ou pai espiritual, uma coisa desse tipo, né? Então a palavra no contexto ali da Roma Antiga era utilizada nesses dois sentidos, de filho adotivo e de pupilo, né, propriamente, de um estudioso que acompanhava outra figura é, de referência. Então vem daí a palavra, né? Então, é só para trazer algumas fontes aqui que eu busquei, né, para corroborar essa dica do meu amigo que a palavra aluno, na verdade, não tinha a ver com sem luz. Tem uma pesquisa, por exemplo, um estudo sobre inscrições da palavra alumni, né, que é o plural de alunos, em monumentos romanos antigos. E a partir a conclusão dessa pesquisa é de que a palavra aluno significava algo entre herdeiro e escravo, né? A pessoa que era adotada, a figura que era adotada, ficava nessa posição intermediária entre herdeiro legítimo e escravo, uma espécie de servidor da família, e participava em ambas as categorias, podendo inclusive herdar mesmo propriedade ali daquele que o adotava, né? E no dicionário, tem um dicionário etimológico também chamado Oculto nas Palavras, de Luiz Castelo e Cláudia Márcico, professores de letras clássicas da Universidade de Buenos Aires, também que conta essa história da palavra aluno e dessa etimologia espúria, né, essa etimologia equivocada da palavra, se referindo assim luz, dizendo o seguinte: o termo foi curiosamente objeto de uma explicação etimológica disparatada. Aluno seria o que não possui luz, o que está no escuro, e que, portanto, busca iluminar-se mediante o estudo. Essa explicação, de certo, não resiste a menor análise histórica ou linguística. Eu vou deixar essas referências na descrição aí, mas esse vídeo é só para compartilhar mesmo isso, essa descoberta que eu fiz aqui, né? Que, claro, é uma descoberta que eu fiz a partir de estudos de pessoas que já tinham descoberto isso muito antes, né? Mas, assim, que eu descobri recentemente e achei interessante compartilhar com vocês, porque tem estado bastante presente no meu cotidiano. Talvez esteja no de algum de vocês também. Mas, então, assim, evitar a palavra aluno por causa dessa etimologia, né, de sem luz, não resiste, né, parafraseando aqui os autores, a menor análise histórica ou linguística. Pode-se encontrar outros problemas com essa palavra, né? A ideia, por exemplo, de que o estudante, né, a figura ali do discípulo é alguém que carece de nutrição, mas
não vejo isso como um problema, né? Mas enfim, comentem aí o que vocês acham sobre essa história aí, se vocês já tinham ouvido essa história, né, de que aluno significa sem luz. E é isso, nos vemos aí nos próximos vídeos. Falou!